Olá, 26 de julho de 2018, as principais notícias desta quinta-feira estão no Bom Dia Maranhão. Ex-padrasto preso pela morte e estupro da menina Alana Ludmila é pronunciado a júri popular. Pesquisa do Sebrae Maranhão aponta que 68% das micro e pequenas empresas aqui do estado utilizam a ferramenta virtual para fazer negócios. Em Caxias, auditores do trabalho flagram caso de trabalho escravo envolvendo 17 pessoas. Começam as convenções partidárias no Maranhão. PSTU é o primeiro partido a oficializar seus candidatos. Tribunal Regional Eleitoral fixa datas de calendário das eleições de prefeito e vice de Bacabal. No esporte, técnico campeão da Copa do Nordeste é demitido do Sampaio. O Bom Dia Maranhão está começando agora. São 7 horas e 1 minuto. Ótimo dia para você que nos acompanha em todo o estado do Maranhão. Os amigos aí em Bacabal acompanhando a nossa programação, em Coroatá. Você em Caxias, em Imperatriz, um ótimo dia. Você que está tomando o café aí da manhã, aí assistindo, acompanhando as principais notícias do dia, aqui pela TV Difusora. Aqui assim, você sabe, a informação na velocidade que você precisa para começar bem o dia. Para ficar atualizado, fique ligado aqui no Bom Dia Maranhão. E a gente começa hoje falando que foi pronunciado a júri popular o ex-padrasto preso suspeito pela morte da menina Alana Ludmila. Esse é um caso que ganhou grande repercussão e o repórter Eduardo Ericeira tem os detalhes para a gente, atualiza a gente agora sobre esse assunto. Ô Eduardo, ótimo dia para você. Esse crime chocou realmente todo o país, em especial os maranhenses. E agora já pronunciado a júri popular o principal acusado? Pois é, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Mais uma novidade neste caso que, como você disse bem, Adalberto, causou uma comoção muito grande, não só aqui na capital São Luís, no estado do Maranhão, mas em todo o país. A morte dessa criança, dessa menina de apenas 10 anos de idade, Alana Ludmila, que foi assassinada em novembro do ano passado, em novembro de 2017, o crime bárbaro. Eu mesmo acompanhei 2 dias deste caso lá no bairro do Maiobão, causou uma comoção muito grande em toda a comunidade do Maiobão, todo o município de Passo do Lumiar, envolvendo familiares, também vizinhos. O assassino da menina Alana Ludmila Borges Pereira, de 10 anos de idade, Robert Cerejo de Oliveira, de 33 anos, foi pronunciado a júri popular pela 3ª Vara de Passo do Lumiar. Ele será julgado pelos crimes de feminicídio, estupro de vulnerável e ocultação de cadáver. O crime ocorreu, como eu disse, em novembro do ano passado, quando o ex-padrasto da menina invadiu a casa durante a ausência da mãe e a estuprou e, em seguida, assassinou a criança. Em seguida, ele enterrou o corpo de Alana sob restos de material de construção no quintal da casa. O acusado está preso no Complexo Penitenciário São Luís, em Pedrinhas, desde o dia 4 de novembro do ano passado. Ele foi preso quando tentava fugir em uma van, foi preso na BR-135, na zona rural de São Luís, quando tentava fugir em uma van. Segundo o juiz Roberto de Paula, que está respondendo pela 3ª Vara de Passo do Lumiar, foi realizada a audiência de instrução e, na etapa seguinte, Robert foi pronunciado ao júri após análise da materialidade e indícios acerca da autoria dos crimes pelos quais o acusado está respondendo. Agora, segundo o juiz, serão aguardados aí 5 dias para que possa haver alguma manifestação, tanto por parte da defesa quanto por parte aí da acusação, nesse caso do Ministério Público. Serão aguardados esses 5 dias. Caso não haja nenhuma manifestação, nem da defesa, nem a acusação, será marcado então a data do júri popular. E o juiz Roberto de Paula disse, inclusive, que essa data pode ser marcada ainda para este ano, a essa previsão. Voltamos com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Está aí Eduardo Ericeira, portanto, atualizando você sobre esse caso. São 7 horas e mais 4 minutos. Foi recuperado nesta quinta-feira pela Polícia Militar parte do armamento roubado do Centro de Formação de Vigilantes aqui na capital. A polícia está à procura de um outro suspeito que teria também praticado o crime. José Ivani Martins Tales Neto foi preso por homens do Serviço de Inteligência do 6º Batalhão de Polícia Militar no sítio Natureza. Ele é um dos 2 suspeitos de ter participado de um roubo a um clube de tiros que aconteceu no centro da cidade, no último dia 18. Na ação foram roubados um rifle calibre 12, 2 pistolas e cerca de 500 munições. A gente recebeu uma informação privilegiada do possível endereço de um dos autores. E chegando à casa dele, a gente bateu, a esposa dele abriu a porta, a gente perguntou se ele se encontrava presente. A princípio ela informou que não, depois disse que ele se encontrava no quarto. A gente informou a situação,
ela franqueou a entrada e de imediato a gente encontrou sobre a cama uma mochila preta com bastante munição e uma pistola calibre 380. Com o suspeito, a polícia conseguiu apreender uma parte do que foi roubado, incluindo uma pistola, 3 carregadores, 75 munições de 9mm, 254 munições de 380, 850 espoletas para cartucho, além de uma balança de precisão, uma porção de crack de aproximadamente 12 gramas e 92 trouxas de crack. Fizemos algumas indagações, ele não declinou o paradeiro das outras armas, que a princípio chegou para a gente ter sido 2 pistolas e um rifle. Diante da situação não teria como ele negar a participação. Inclusive há vídeos da situação lá no ocorrido no momento do roubo. Apesar de ter sido apresentado na delegacia do Maiobão, o caso segue sendo investigado pela Delegacia de Roubos e Furtos, que tenta chegar até o segundo suspeito. Vamos mudar de assunto? Olha, o uso da tecnologia digital nos negócios é uma realidade para grande parte das micro e pequenas empresas maranhenses. E aí inclusos os microempreendedores individuais, hein? Uma pesquisa feita pelo Sebrae no estado aponta que 68% dessas empresas utilizam a ferramenta virtual para fazer negócios. Veja na reportagem de Ciro Mineiro e Rogel Nunes. Assim que a Elba teve a ideia de vender roupas, imediatamente ela criou uma espécie de loja virtual em uma rede social. A página, que conta com fotos e toda a descrição dos modelos, fez o negócio deslanchar. Porque uma cliente compra, aí posta foto, marca a loja, aí outra amiga dela olha. Então, acaba sendo uma indicando a outra. E também devido aos eventos que a gente acaba divulgando no Instagram, aí vai criando uma cartela de clientes. Uma pesquisa realizada pelo Sebrae, que entrevistou cerca de 6.000 microempreendedores individuais maranhenses, identificou que 68% deles utilizam a ferramenta virtual, ou seja, a internet para fazer negócios. Desse total, 28% possuem página em uma das mais importantes redes sociais, o Facebook. 68% se comunicam com clientes por meio do aplicativo WhatsApp e 25% utilizam softwares para fazer gestão de negócios. Isso tem sido uma tendência, né, entre esse segmento empresarial, o micro, pequeno e o MEI. Muita gente se surpreende, até o próprio Sebrae se surpreendeu o quanto de MEIs utilizam principalmente o WhatsApp para fazer negócios e para gerir também seus negócios, seus empreendimentos. Muitas clientes da Elba hoje nem precisam mais vir aqui no espaço que ela criou dentro de casa para comercializar os produtos. Todo o negócio é feito virtualmente, desde a escolha até o pagamento das peças. O cliente se interessa, aí combina a entrega, eu mando o motoboy que é contratado pela gente, ou então eu entrego, mas às vezes a cliente não tem tempo de experimentar, de escolher, e tem dado certo. Mais do que nunca, a tecnologia está proporcionando a virtualização das relações com os clientes. E isso tem sido extremamente vantajoso para micro e pequenos empreendedores. Reduz o custo do empresário e multiplica, né, amplia a capacidade dele de chegar até o público-alvo. Porque imagina, você produz um card ou um post e publica ou divulga algo por um WhatsApp ou por um Face, isso é multiplicado, porque às vezes você pode até perder a dimensão de quanto isso pode chegar até o consumidor. Confira agora o nosso giro de notícias. A Prefeitura de São Luís já iniciou o novo cadastro habitacional de interesse social. A ação vai permitir que as famílias se inscrevam para participar dos próximos sorteios de moradias subsidiadas por programas como Minha Casa Minha Vida, disponibilizados na capital. As inscrições se estendem até o dia 8 de agosto e podem ser feitas de forma online no portal da Prefeitura de São Luís, no endereço www.saoluís.ma.gov.br. Postos de apoio serão disponibilizados pela Prefeitura para atender aqueles que não tiverem acesso à internet. O carro de uma policial civil lotado na Delegacia Regional do Timon pegou fogo na tarde desta quarta-feira no estacionamento do prédio. De acordo com informações do delegado regional Maitão Oliveira, o incêndio pode ter sido causado por uma possível pane elétrica. Agora ele aguarda os peritos do Instituto de Criminalística para que sejam feitos os levantamentos preliminares que vão definir a causa do incidente. Felizmente, ninguém ficou ferido.
A Polícia Civil prendeu em flagrante 2 irmãs suspeitas pelo crime de receptação dentro da própria residência em Zedoca. No local foram encontrados um fogão, uma geladeira, um armário e um sofá, todos com indícios de furtos. A dupla saiu recentemente do presídio feminino, onde estava presa há mais de 3 anos pelos crimes de tráfico e associação ao tráfico. 7 horas e mais 11 minutos. Um ótimo dia aos amigos que nos acompanham aqui no centro da capital maranhense. Pessoal já chegando para o trabalho, ligado nas principais informações do dia. Nós vamos agora às notícias da região Tocantina, lá em Imperatriz. Os detalhes com Luiz Carlos Lima. Bom dia, Luiz. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Olha, começa no dia 6 de agosto a campanha de vacinação contra o sarampo e a poliomielite. No Maranhão, a meta é imunizar 95% das crianças na faixa etária entre 1 e 5 anos de idade. Aqui em Imperatriz, profissionais de vários municípios da região que trabalham na área de saúde já estão sendo treinados para vacinação. O curso é coordenado pelo Departamento de Imunização do Estado e acontece no auditório da Gerência Regional de Saúde, no centro da cidade. Na verdade, atualizando os trabalhadores de sala de vacina. Então, o objetivo é que esses trabalhadores estejam aptos e atualizados nas ações de imunização. Participam do treinamento 70 profissionais de 16 municípios. O curso começou na segunda, vai até a sexta-feira e tem 40 horas de duração. A coordenação da vigilância epidemiológica na região considera o encontro uma oportunidade para os profissionais tirarem dúvidas sobre a atualização de técnicas para os procedimentos. Tirar dúvidas, verificar algumas situações de contingências que porventura aparecerem na rotina, esclarecer alguns processos de trabalho, né? O Departamento de Imunização do Estado aproveitou para ministrar o curso e treinar os profissionais para a campanha da vacinação contra a poliomielite e o sarampo, que começa no dia 6 de agosto. Quanto à campanha de vacinação, a Secretaria de Estado da Saúde tem a meta de vacinar 95% do público-alvo, o que representa cerca de 500 mil crianças. As doses começaram a ser distribuídas. As destinadas à Imperatriz chegaram nesta quarta-feira na Gerência Regional da Saúde. Uma ponte destruída na área central de Imperatriz virou motivo de reclamação. A estrutura não oferece as mínimas condições de segurança e quem tem a coragem de atravessá-la corre o risco de se acidentar. Situada bem na área central da cidade, a ponte que fica na rua Coriolano Milhomem 2, entre as ruas Alvorada e Euclides da Cunha, está abandonada há mais de 4 anos. A gente está aqui fazendo uma solicitação ao prefeito da cidade, através do seu secretário de obra, que venha tomar providência aqui. Que aqui já está com praticamente 4 anos que está essa situação aqui, essa situação dessa ponte aqui danificada aqui, sem acesso aqui para as pessoas da comunidade aqui. No local, ao invés da ponte, muito lixo acumulado. Segundo os moradores, por conta da falta de estrutura, muita gente já sofreu acidente, principalmente durante a noite, sem iluminação e sinalização. Eu já vi muitas pessoas cair bem ali, ó, bem aqui, na segunda casa. Já vi muitas pessoas cair ali, viu? Em 2013, como forma de reivindicação, os moradores tocaram fogo no que restava da ponte. Uma maneira de chamar a atenção do poder público. Mas como vocês podem ver, até agora, nenhuma providência foi tomada. As políticas estão chegando e eu quero ver qual é a resposta que eles vão dar para nós. Os moradores estão revoltados com a situação e pedem com urgência uma iniciativa da prefeitura para que seja construída uma ponte de concreto. Disso aqui que é trabalho para ele. E se ele não é prefeito, não, para que ele está ganhando? É para isso. A prefeitura informou que a ponte mostrada na reportagem está no cronograma de obras para a recuperação de toda a estrutura. Só não informou quando o serviço começa. Por hoje é só, Adalberto. A gente volta com você aí no estúdio. Obrigado, Luiz, pelas informações. No próximo bloco, o PSTU é o primeiro partido a realizar sua convenção no período determinado pela Justiça Eleitoral e mais. O Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão fixou datas do calendário das eleições de prefeito e vice na cidade de Bacabal. Assunto para John Coutrinho, nós voltamos já já. São 7 horas e mais 15 minutos no Maranhão.
7 horas e mais 18 minutos, e você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. O PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados, realiza hoje a sua convenção com vistas às eleições de outubro. O PSTU é o primeiro partido a realizar sua convenção no período determinado pela Justiça Eleitoral. O partido deve confirmar o nome de Ramon Zapata para o governador, Nicinha Durães como vice, Saulo Arcângeli e Preta Lu para o Senado. Aqui no estúdio do Bom Dia eu recebo o candidato ao governo do estado, Ramon Zapata, que fala sobre essa convenção. Ramon Zapata é formado em filosofia, servidor público estadual e já concorreu aos cargos de vereador e senador. Ramon, bom dia. Bom dia, Adalberto. Tudo pronto para a convenção de hoje? Tudo tranquilo. O PSTU tem críticas sérias ao sistema e à própria, digamos assim, o sistema eleitoral, inclusive, a forma como acontecem essas escolhas no Brasil. Por que participar de um processo como esse? Como é que o partido aproveita esse período, já que é contra, inclusive, essa forma que nós temos no país? Roberto, porque nós sabemos que esse modelo de eleição é um modelo onde as cartas já estão marcadas, né? Os grandes grupos que financiam os determinados candidatos são aqueles que vão ser prioritários em todo esse processo. Então, o que a gente fala para a população brasileira, para a população maranhense, é que esse modelo, ele não é um modelo que serve à classe trabalhadora, que é um modelo onde está já tudo definido. É por isso que a gente faz a denúncia de que as eleições, elas não mudam a nossa vida. O que vai mudar de verdade a nossa vida é a luta direta. Ou seja, todos os ganhos que nós tivemos até hoje, alguns direitos que a classe trabalhadora teve, foi justamente fazendo um enfrentamento direto nas ruas, mobilizado, organizado. Então é nesse sentido que a gente diz que as eleições não vão dar a nossa vida. No entanto, participar das eleições, ele também tem, né, o seu contraponto em relação a isso, porque aí nós podemos pelo menos mostrar o programa do PSTU nesse pequeno espaço de tempo que vamos ter, por exemplo, de televisão, que é em torno de 4 segundos, o que nós pensamos. E que é uma tarefa dificílima, né, nesse tempo tão curto, né? Uma tarefa difícil. Mas, por exemplo, a TV Difusora está abrindo esse espaço e a gente pode, né, dizer à classe trabalhadora do Maranhão o que a gente pensa sobre determinadas questões que diz respeito ao Maranhão. Bom, o senhor já falou, inclusive, aqui, fez uma crítica à questão do modelo de financiamento dessas campanhas, né? O Brasil passou recentemente por uma mudança em relação a esse sistema. O PSTU defende que o modelo que seja, o financiamento seja público, mas não esse modelo que está aí? Nós defendemos que o financiamento de campanha seja público. Agora, não com esses valores que estão aí, valores que desse para se fazer uma campanha e que essa campanha nós tenhamos tempo igual para todos, né? Onde todos possam mostrar de verdade o seu projeto de sociedade, porque só assim nós podemos dizer que a população brasileira, a população maranhense e a população de todos os outros estados brasileiros, na verdade, vão estar podendo fazer uma escolha e não nessa polarização que acontece nas eleições. Por exemplo, com 4 segundos de TV para a nossa candidata a presidente, ela nem aparece nas eleições. Então fica muito difícil. Você, como um partido como o nosso, que pensa uma sociedade diferente para o Brasil, para o mundo e particularmente para o Maranhão, em 4 segundos de TV você há de convir que fica impossível nós colocarmos o nosso programa para a população maranhense. Chapa majoritária já foi definida pelo partido. Quais são os critérios aí? Como é que funciona esse processo interno de escolha no PSTU? No PSTU nós temos um critério de militância, Adalberto. Então, aqueles que cumprem todos os papéis de militância, esses serão, geralmente são os nomes que são colocados para a apreciação do conjunto dos militantes do partido. O Saulo Arcângeli, candidato ao Senado, é militante na área sindical, não é? E a outra candidata é Ana Lu, não é? É Preta Lu. Preta Lu. Preta Lu, ela é estudante de História, né? Uma mulher negra de periferia e que a gente está colocando aí o nome da Preta Lu para ser um nome para o Senado brasileiro. O partido lançou um manifesto, um chamado à rebelião. O Brasil precisa de uma revolução socialista. Vocês entendem que há, de fato, realmente no país uma necessidade dessa revolução? Quer dizer, é preciso começar tudo de novo? Não é começar tudo de novo. Esse modelo, que é o modelo de uma sociedade capitalista, no entendimento do PSTU, que é um partido internacional, há de se dizer isso, esse modelo não serve para a humanidade. No início de uma sociedade capitalista, lá
bem mais atrás, as forças produtivas foram desenvolvidas, nós avançamos muito em várias questões, mas no momento atual o capitalismo está destruindo as forças produtivas e ao mesmo tempo destruindo a natureza. Então, no nosso entendimento, esse modelo não serve para o conjunto da humanidade. Esse modelo tem que ser ultrapassado. Por isso que nós estamos chamando uma rebelião para que a gente construa uma sociedade socialista. Você entende que há, de fato, entre os trabalhadores, na sociedade, um clima favorável a essa revolução? Ou o que tem... Nós temos recebido, assim, em alguns momentos, uma mobilização grande das pessoas, dos trabalhadores, mas em outro momento, o enfraquecimento disso, inclusive o enfraquecimento dos próprios, do movimento sindical, enfim, a reforma trabalhista que está aí também não favorece, né, os próprios sindicatos. Como é que você entende esse ambiente no país hoje em relação a essa proposta de revolução? Adalberto, só para que a gente possa, para que os nossos ouvintes possam entender bem o que a gente está conversando aqui. Por exemplo, nós, nas eleições, teremos 4 segundos na televisão. Ou seja, os trabalhadores no Brasil, eles estão lutando a todos os momentos, em Minas Gerais, em São Paulo, no Rio, no Maranhão, estão se mobilizando, estão se organizando. Dia 28 de abril do ano passado, nós fizemos uma maior greve nacional de todos os tempos nesse país. Ou seja, os trabalhadores, as trabalhadoras, a juventude, eles estão fazendo um enfrentamento com esse modelo que está aí. O problema é que hoje a própria mídia, de um modo geral, ela termina não divulgando esses embates que a classe trabalhadora está fazendo com esse modelo, com essa sociedade que está aí. Por exemplo, com a própria reforma trabalhista, Brasília estava lotada, houve um enfrentamento gigantesco, né, com os meios de repressão lá em Brasília, e a mídia, de um modo geral, ela não fez essa divulgação. E quando fez, foi no sentido de colocar o movimento social organizado como baderna, querendo criminalizar os movimentos sociais. Então, existe muita luta nesse país, porque, como nós percebemos, isso não é só o PSTU, a realidade concreta, ela demonstra isso. Nós tivemos agora aí, colocado a panos limpos, né, o índice de corrupção gigantesco em todos os setores. Então a população nacional, a população maranhense, neste momento, ela está descrente de todas as instituições que estão dentro desse modelo. Por exemplo, o judiciário, o legislativo, o executivo, o povo não dá mais crédito. Então, nesse sentido, é necessário que se rompa com isso e se construa uma sociedade socialista. Hoje, eu queria que o senhor confirmasse e fizesse convite para as pessoas em relação ao PSTU apresentando os seus candidatos, inclusive a deputado estadual, a deputado federal, enfim, a chapa, o local e o horário. Hoje nós vamos estar ali no auditório da UEMA, no centro da cidade, no Projeto Reviver, a partir das 19 horas, com as nossas candidaturas que vão ser confirmadas na nossa convenção, né? O meu nome para governo, a Nicinha como vice-governadora, o Saulo Arcângeli como senador, a Preta Lu como a outra ao Senado, temos a Cátia Ribeiro como deputada federal, o Domingos como deputado federal, temos o Eliemar como deputado estadual e temos a Conceição também como deputado estadual. Essa é a chapa do PSTU. Ramon, obrigado pela entrevista aqui na TV Difusora. Adalberto, nós aqui agradecemos esse espaço e fica aí a questão colocada para o Maranhão, né, nessa disputa, que é uma disputa bastante significativa para o povo maranhense, de dar uma virada, uma guinada, de se organizar, se mobilizar através dos comitês populares, para que a gente possa decidir. Nós é que temos que governar o Maranhão, nós trabalhadores, nós é que produzimos a riqueza, então nós temos que governar. Obrigado mais uma vez. São 7h28, 7h28. Em Caxias, auditores do Ministério do Trabalho flagraram mais um caso de trabalho escravo no Maranhão. A maioria dos trabalhadores veio de cidades do vizinho estado do Piauí. Auditores do Ministério do Trabalho e Emprego encontraram durante fiscalização um grupo de trabalhadores em situação análoga à escravidão. Os 17 homens não têm carteira assinada e nenhum benefício trabalhista. As jornadas de trabalho também são exaustivas. Os trabalhadores foram encontrados em situação realmente desumana. Eles não podiam contar sequer com local para dormir. Alguns deles dormiam em redes como essa, no meio do mato. Eles não receberam os EPIs, né, as botas, luva, eles não são registrados na carteira, feito CAGED. Então, em razão de tudo isso,
nós consideramos que eles estão em situação degradante de trabalho e vivência. Seu Antônio da Silva e seu José Ferreira disseram que aceitaram trabalhar nestas condições porque não encontraram oportunidade de emprego em suas cidades de origem. Nós aqui nós ganhamos produção. Aí quanto mais a gente faz, mais a gente ganha. Aí depois chegou aqui, a metade é por produção, né? A Secretaria Municipal de Assistência Social de Caxias acompanhou a fiscalização no alojamento. Onde a gente busca conhecer a realidade deles, como eles vieram parar aqui, né, a jornada de trabalho, as situações realmente que eles vivenciam aqui durante a execução desse trabalho. Vamos falar de política com o John Coutrinho. O John, o ex-prefeito de Viana foi condenado por desvio de recursos públicos. Bom dia. Bom dia, Adalberto. Pois bem, Adalberto, o ex-prefeito de Viana, Rilva Mar Luiz, conhecido como Rilva Luiz, foi condenado ali por conta de desvios de recursos relacionados a convênio com a Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA. Recurso no valor, Adalberto, de 224 mil, que não foi aplicado integralmente ali na cidade de Viana, nessa área sanitária ali, pelo ex-prefeito Rilva Luiz. Então, foi feita a condenação dele, e aí há, Adalberto, o pedido de suspensão dos direitos políticos dele por 5 anos, multa que será aplicada, que ele tem que devolver parte desses recursos, já que, segundo a prestação de contas que ele fez, quando ele deixa a prefeitura, convênio que foi de 2006 até 2013, ele disse, o Rilva Luiz, o ex-prefeito de Viana, que tinha executado 80% dessas obras, mas, no caso, módulos sanitários, a lei, a construção de módulos sanitários da cidade de Viana. Só que, quando foi feita a auditoria, apenas 50% das obras executadas, e ele então foi condenado, o ex-prefeito Rilva Luiz, ele que governou a cidade de Viana, e ele então tem que sofrer essas punições relacionadas à devolução de recursos, suspensão de direitos políticos, fica também proibido de fazer contratação com o poder público, ou seja, uma série de restrições por conta dessas irregularidades na execução desse convênio da Fundação Nacional de Saúde ali na cidade de Viana. Ô John, a gente falou várias vezes aqui no Bom Dia Maranhão sobre o capítulo da novela Bacabal, né, em especial da Prefeitura. Agora chegou ao ponto final, definidas as eleições, e o Tribunal Regional Eleitoral já definiu aí um calendário em relação às eleições para prefeito e vice? Sim, definiu o calendário, tudo certinho, reunião ontem no Tribunal Regional Eleitoral, com o presidente do TRE, Ricardo Alíbio, com o corregedor, o novo corregedor, Tairone, e outros membros da Corte Eleitoral, definido o calendário, então, do dia, Adalberto, do dia 5, a partir do dia 5, então, o mesmo calendário dos candidatos normais, ou seja, em Bacabal será realizada a eleição no dia 28 de outubro, ou seja, a eleição do segundo turno geral. Então, segue o mesmo calendário de convenções, que será realizado no dia 5, a partir do dia 15. No dia 15, registro de candidaturas, Adalberto. A partir do dia 16, a propaganda eleitoral, ou seja, a mesma coisa de uma candidatura normal. Então, os candidatos têm, que tiverem aptos, domicílio eleitoral na cidade de Bacabal e também filiação até o dia 28 de abril em um partido político, eles podem, então, realizar suas convenções já até o dia 5, para formar a apresentação de candidatos e coligações. Então, a partir do dia 15 até o dia 15, fazer o pedido de registro de candidatura e a partir do dia 16, fazer a propaganda já das suas candidaturas. E no dia 28 de outubro, que será a eleição em Bacabal, na cidade de Bacabal, hoje a cidade comandada, Adalberto, pelo presidente da Câmara, o Edivan Brandão. Hoje ele é o prefeito da cidade, e até o dia 28, então, onde serão realizadas essas eleições em Bacabal, ele continua no comando do município. Então, calendário estabelecido, e agora cabem os candidatos cumprirem todos os prazos, todos os ritos e colocarem seus nomes à disposição ali para pleitear esse cargo de prefeito que vai até a realização da eleição até o dia 28 de outubro, e ele então deve comandar o município após isso. Ô John, lá no TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, houve um pedido de afastamento do Sérgio Moro dos casos envolvendo, processos envolvendo o ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva. Isso depois, principalmente, daquela foto que ele tirou com o João Dória, né, lá de São Paulo. Perfeitamente. Já houve uma definição em relação a essa situação? Houve uma definição, Adalberto. A defesa do Lula entrou com esses recursos para pedir o afastamento do juiz Sérgio Moro dos julgamentos relacionados ao Lula, das situações das denúncias relacionadas ao Lula. Há ainda 2 denúncias. A primeira denúncia contra ele foi o caso do Triplex. O Lula foi condenado a 12 anos e 1 mês. Mas ainda há, Adalberto, outras 2 denúncias que implicam aí o ex-presidente Lula, que é relacionados ao sítio de Atibaia e o de um terreno que ele teria ali sendo beneficiado pelo Odebrecht. Então há 2 denúncias e a defesa do Lula queria tirar o juiz Sérgio Moro da condução desses processos, dessas denúncias, alegando que, como você bem frisou, é uma participação do juiz Sérgio Moro em um evento nos Estados Unidos, onde o Sérgio Moro aparece ao lado ali na época, prefeito de São Paulo, o Dória, que é do PSDB. Ou seja, eles fizeram um atrelamento, então, de que haveria alguma relação do juiz Sérgio Moro com o Dória e, por conseguinte, com o PSDB. Então, é parte interessada na condenação do Lula. Aí, então, o próprio presidente lá do TRF4, a 8ª turma do TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, negou e inclusive, fez uma exposição dizendo o seguinte, que várias autoridades tiram fotos, inclusive o Lula já tirou foto com o Aécio Neves e outros adversários, nem por isso há uma relação entre eles. Então, foi negado então esse pedido à defesa do Lula para a saída do juiz Sérgio Moro do julgamento desses 2 processos que ainda restam contra o ex-presidente Lula. Falando em Lula, o Lula, a defesa dele continua, vai tentar reverter a decisão de condenação contra ele, para que possa participar das eleições. Há uma série de pedidos ainda para serem analisados, ainda Adalberto, em relação ao Lula, mas por enquanto ele continua preso, cumpre pena, foi negados os recursos anteriores para a liberdade dele, e ele cumpre pena, mas aí os advogados estão tentando para que ele participe destas eleições e vão ingressar com recursos no sentido de tornar sem efeito aí a decisão que o enquadra na lei da ficha limpa. Jones, para encerrar, confirmando o calendário das convenções, hoje o PSTU, ainda há pouco Ramon Zapata confirmou aos partidos que vão lançar nome ao governo do Estado. Amanhã mais 2 convenções programadas para amanhã também, no final de semana ainda, enfim. Daqui até o dia 5 de agosto, o calendário já está definido das convenções, né? Isso, Adalberto. Final de semana nós já temos as convenções do governador Flávio Dino no sábado, a partir das 9 horas, no Centro de Convenções, no Centro Sebrae, ali no Coafuma. A Maura Jorge também realiza a convenção nesse mesmo dia, no Espaço Renascença, na parte da tarde. No domingo, será a vez da convenção da ex-governadora Rosana Sarney, na parte da manhã, também no Espaço Renascença. Apenas um dado importante, a direção nacional do PT, do Partido dos Trabalhadores, confirmou, então, Adalberto, aquilo que nós falamos ontem, ou seja, está marcado, então, um encontro de tática eleitoral e definição de candidaturas do PT para amanhã, sexta-feira, na Assembleia Legislativa do Maranhão. Então, ou seja, o que isso significa? Significa que eles realizarão esse encontro de tática ao PT e eles definirão, então, apoio à eleição do governador Flávio Dino já na convenção de sábado. Como nós falamos aqui, abordamos durante a semana, o Aníbal Lins registrou pré-candidatura para ser candidato a governador pelo PT, mas não deve passar a candidatura dele porque está quase sacramentado, então, o apoio ao governador Flávio Dino, a aliança do PT com o PCdoB aqui no Maranhão. Obrigado, John. Um ótimo dia para você. Obrigado, Alberto. Até amanhã. Depois do intervalo, o Laércio Júnior estará aqui comigo falando de esporte, mudanças aí na comissão técnica do Sampaio Corrêa, os detalhes já depois do intervalo. E a Orquestra Jovem do Maranhão mostra que teatro também pode ser coisa de cinema. Você vai entender já depois do intervalo. São 7h37, voltamos já. Faltam 19 minutos para as 8 horas da manhã. Você ligado aqui no Bom Dia Maranhão, agora para falar de esporte. Bom dia, Laércio Júnior. Bom dia. A gente falava aqui dos resultados do Sampaio que não foram bons no Campeonato Brasileiro, uma sequência de resultados ruins aí, apesar do título na Copa do Nordeste. E aí veio um furacão lá e passou pelo Tricolor? Passou pelo Tricolor, o Furacão São Bento de Sorocaba primeiro, com a vitória. O Sampaio acabou sendo derrotado fora de casa e depois aconteceu até o inesperado. O que se aguardava é que os presidentes chamassem os jogadores e conversassem. Quem quer ficar?
Sabemos das propostas, da valorização do elenco do Sampaio, que foi muito grande depois da conquista da Copa do Nordeste, e que visivelmente alguns jogadores estão com menos vontade. Não vou nem citar outra palavra aqui, que seria muito forte, mas não estão com a mesma vontade que tiveram nas decisões contra a Bahia, contra a ABC e contra o Vitória na disputa da Copa do Nordeste e até mesmo nessa Série B. É bom lembrar que o Sampaio Corrêa já conseguiu 3 resultados expressivos. Ganhou do Brasil lá em Pelotas, coisa que é difícil tanto para Grêmio quanto para Internacional, e venceu aqui em São Luís jogando bem a Ponte Preta e o Coritiba. Esse mesmo time do Sampaio Corrêa também fez uma ótima Copa do Brasil, só foi eliminado nos pênaltis, quando mandou no jogo, perdeu muitas oportunidades contra a Ponte Preta e eliminou o Paraná, que é um time de primeira divisão da mesma Copa do Brasil. Enfim, é um time com qualidade, senão não havia vencido a Copa do Nordeste. Mas na Série B os resultados não estão acontecendo e a surpreendente queda do Roberto Fonseca foi anunciada de forma oficial ontem à noite, mas ele caiu depois do jogo contra o São Bento. O técnico Roberto Fonseca deixou o Sampaio Corrêa. O desligamento do comandante tricolor foi anunciado depois de uma reunião com a diretoria durante toda a quarta-feira. Da comissão técnica fica apenas o preparador de goleiros, André Luiz. Roberto Fonseca chegou ao Sampaio em um momento turbulento. Time eliminado do estadual e com problemas de relacionamento entre comissão técnica, então comandada por Francisco Diá, e muitos jogadores do elenco. Na estreia de Roberto Fonseca, triunfo contra o Vitória da Bahia por 3-0 em São Luís pela Copa do Nordeste. Depois, bons resultados na Série B contra Ponte Preta e Coritiba e classificação na Bahia para uma inédita semifinal do Nordestão. Até aí só alegria, vaga na final ao superar o ABC e título em uma Arena Fonte Nova lotada contra o Bahia em Salvador após vitória por 1-0 em São Luís. O enredo de uma história de sucesso, o inédito título da Copa do Nordeste. Mas com a conquista, veio também a sequência de notícias ruins. Roberto Fonseca perdeu jogadores importantes por contusões e cartões. Nas últimas partidas, chegou a ter até 9 desfalques. E empate contra o Juventude em casa, 2 derrotas contra o CSA e São Bento fora. A última determinante para a mudança. Com Roberto, alguns jogadores devem ser dispensados e pelo menos 10 contratações serão anunciadas nas próximas horas. O Sampaio soma 16 pontos em 17 jogos no Brasileiro da Série B. É o penúltimo colocado na classificação. 17ª colocação para o Sampaio Corrêa, aliás, 19ª colocação para o Sampaio Corrêa. E o detalhe é o seguinte, Adalberto, foram 16 pontos em 17 jogos, é menos de 1 ponto por jogo. O Sampaio, para escapar da degola, tem que pelo menos ganhar mais uma partida e virar com 19, 20 pontos essa primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série B. Quem fica momentaneamente lá assumindo o time é o Arlindo Maracanã? Arlindo Maracanã assume o time do Sampaio Corrêa, vai comandar a equipe na partida contra o Boa Esporte no próximo sábado às 9 da noite lá em Varginha, no interior de Minas Gerais. Só que o Bom Dia Maranhão antecipa o nome do novo técnico da Bolívia Querida. Ele vai estrear na próxima rodada, na 19ª rodada contra o Criciúma, jogo do Castelão. Já deve acompanhar de fora, só da arquibancada, do camarote lá da cidade de Varginha, no Estádio Municipal de Varginha, a partida contra o Boa Esporte, que será comandada pelo Arlindo Maracanã e pelo Arlindo Júnior, e assume o Sampaio Corrêa logo depois nas atividades de preparação para o jogo contra o Criciúma. É um antigo sonho da diretoria tricolor. Veja aí. O escolhido da vez é Paulo Roberto Santos, antigo sonho da diretoria do Sampaio Corrêa. Ele é o novo técnico do tricolor e deve ser anunciado de forma oficial daqui a pouco. O carioca estava no São Bento de Sorocaba até o ano passado e ajudou a equipe do interior de São Paulo a subir da Série C para a Série B deste ano. Ele foi demitido há um mês, no último dia 25, depois de uma sequência de empates na Série B. E dizem que ele, inclusive, já se reuniu com a diretoria do Sampaio Corrêa antes do anúncio oficial da queda do Roberto Fonseca. O Bom Dia traz uma informação importante. O Roberto caiu depois do jogo. Provavelmente não tem nada a ver com o trabalho do Roberto. Sampaio necessitava mesmo de contratações. Sampaio deve apresentar um pacote com muitos atletas que irão seguir na Série B do Campeonato Brasileiro pela equipe tricolor. Pode acontecer que alguns atletas que haviam sido dispensados sejam reintegrados. Atletas que estavam no Imperatriz podem ser procurados pela equipe do Sampaio Corrêa. Enfim, é o momento de definição no Sampaio. Além do técnico Paulo Roberto Santos, que tem 59 anos e dirigiu o São Bento de Sorocaba até o mês passado, chega com ele Luizinho Rangel.
ele vai ser o novo auxiliar técnico do Sampaio Corrêa. Os dois assumem no próximo domingo e já iniciam a preparação segunda-feira que vem para o jogo contra o Criciúma pela Série B. Trazendo também uma informação importante, Adalberto, porque tem um goleiro que jogou uma ou duas partidas. Eu lembro de uma só, com a camisa do Sampaio Corrêa entrando no segundo tempo. Trata-se do goleiro Dida Pompeu. Você vai ver a foto agora aí. Ele também é ex-goleiro do América de Natal. Tá muito fácil ganhar dinheiro sem jogar bola. O Dida Pompeu, ele entrou com uma ação na justiça, em relação à justiça trabalhista, em relação ao Sampaio Corrêa, pedindo uma grana aí, cerca de 140, 150 mil reais. E não é que a justiça deu ganho de causa para o Dida Pompeu? Mesmo sem jogar muita bola com a camisa do Sampaio Corrêa, o Dida Pompeu vai receber essa bolada. O Sampaio será obrigado a pagar o Dida Pompeu esse valor, né, esse grande montante em dinheiro que poderia ser utilizado para uma outra situação, né? Lamentável, acaba ganhando, mas é direito do jogador. Se a justiça definiu assim que ele tinha a possibilidade de receber essa grana, ele vai ser contemplado aí com esse dinheiro, mesmo sem ter jogado com a camisa do Sampaio Corrêa. Valeu, Laércio. Ótimo dia para você. Um abraço, Adalberto, e vamos aguardar, né, as cenas dos próximos capítulos. Amanhã a preparação já para esse jogo contra o Boa Esporte. São 7 horas e mais 47 minutos. Você sabe aquele filme inesquecível? Muitas vezes a nossa lembrança ela está associada não apenas às imagens, não é, mas à trilha sonora. Ontem no Teatro Arthur Azevedo, a Orquestra Jovem do Maranhão fez a música virar coisa de cinema. Trilhas de filmes. Uma orquestra com roupas fora do comum. Personagens de filmes e de games que marcaram época. Já é uma prévia do que vai acontecer no ano que vem, né, que vamos trazer um repertório bem vasto de todos os jogos. Com apenas 5 meses na orquestra, o Fábio Rabelo, que veio com o personagem Homem de Ferro, teve um motivo especial para essa escolha. Quando fala de super-heróis, o Homem de Ferro hoje ele tem que estar ali, ele tem que ter presença marcante. Logo porque as pessoas querem se aproximar do Homem de Ferro. E isso ia me aproximar mais ainda das pessoas. E eu ia desfrutar destes momentos que são únicos, que a orquestra está me proporcionando juntamente com o personagem. Atuando desde 2004, a Orquestra Jovem do Maranhão se apresentou pela segunda vez com temas de filmes no Teatro Arthur Azevedo. Nós ficamos felizes, né, pela oportunidade de ter que fazer algo que a gente gosta, que é música, e aproximar o público. E numa outra sequência, que é trilhas sonoras. Às vezes as pessoas elas veem um filme, mas elas não entendem a força daquela música e não lembram que tem uma orquestra lá tocando. Então, pra gente é inenarrável, essa é a palavra. O público que acompanhou a apresentação se encantou com a orquestra e também com os personagens. Eu achei bastante interessante porque é algo diferente do que a gente já está acostumado em relação às orquestras, que geralmente são algo mais voltado para músicas mais antigas. Assim, por mais que eles estejam tocando músicas também mais antigas, só que é um universo mais diferente do que a gente é acostumado a ouvir, principalmente nesse tipo de espetáculo. Muito legal, né? Interessante para pessoas de todas as idades, né? Você viu aí, é interessante que os membros da orquestra também já ali vestidos, né? Encarnando ali os personagens, né? E a música realmente tem um poder fantástico. Muitas vezes a gente não lembra nem, às vezes, do filme ou de uma determinada imagem, mas lembra da trilha, lembra. Muito boa essa ideia, interessante levar para o teatro esse tipo de apresentação, ainda mais no período como esse das férias. Amanhã é sexta-feira, a gente volta com o nosso Guia Cultural no último final de semana das férias, já está acabando, né? Passou rápido. E a gente vai trazer também informações para você sobre o final de semana extremamente movimentado na política. Várias coligações confirmadas, hoje do PSTU. Final de semana temos outros partidos realizando também convenção e a movimentação nos bastidores continua. Nós vamos falar sobre isso no programa de amanhã. A gente se encontra às 7 horas da manhã, lembrando que outras notícias você confere no portal MA10. E nós teremos o Na Hora D para você acompanhar e ficar bem informado também na hora do almoço. Tudo de bom para você, a gente se encontra amanhã às 7 horas da manhã no Bom Dia Maranhão. Até lá.